Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos ser bom? Bom! Vocês viram o vídeo, vocês me marcaram muito que a Cici fez um vídeo reagindo ao nosso vídeo lá falando sobre a China. Gente, eu fiquei na mão, né? Porque eu falei assim, nossa, eu devo ter falado muita bobeira. Mas eu vim aqui, né? Pra gente pôr os pratos limpos. E eu tive uma ideia muito legal da gente falar um pouco sobre a infância, né? Porque a gente tem uma infância muito característica nossa aqui do Brasil e pra gente é meio que comum. A gente vinha tal desenho, a gente assistia tal série, a gente tinha tais programas na TV, a gente brincava de determinadas brincadeiras na escola. Então eu pensei, como que deve ser isso na China? Então é isso que nós vamos falar hoje, depois da vinheta. Cici, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui. Como falar obrigado em chinês? Xei? Xei? Quase. Xexê. Xexê. Muito xexê por estar aqui. Muito xexeninho, você, por me convidar. Gente, ela é do canal Pula Muralha. Se vocês não conhecem o canal ainda, por favor, façam isso, porque tem até curso de chinês, né? Sim, se você quer aprender como falar obrigado em chinês. O link tá aparecendo aqui embaixo, tá, gente? E tá na descrição do vídeo também pra vocês tanto assistirem o canal como fazerem o curso aí, né? Porque eu tô até tomando umas aulas aqui, né? Já tô falando altas palavras, então... Mas, Cici, eu queria entender... Desculpa a pergunta indiscreta, mas quantos anos você tem? 35. 35, então nós estamos na mesma faixa de idade, que eu tenho 33. Né? A gente não tem geração, né? Não tem 3 anos é uma geração. A gente tem 2 anos, então tá tudo certo. Tá quase. Então, assim, a gente tem uma infância aqui no Brasil com várias memórias A nossa memória, basicamente, no Brasil é sobre a televisão. Como é que era a sua relação com a televisão quando você estava lá na China? Você cresceu na China, né? Sim, e eu sou chinesa da China mesmo. Da China mesmo, original. Raiz, chinesa da China mesmo. Mas também sou do Brasil, porque já vivi aqui 12 anos. Tem muito tempo já, né? Então Sim. já tá brasileira, já tá no esquema. Você vê que a gente tem muita relação com a televisão aqui. Como que era a relação sua na China com a televisão? Eu assistia muito TV, só que lá era muito pouco, tinha muito pouco programa. Não sei se é aqui, né? Por exemplo, tem um ou outro programa e eu assisti, tipo, durante 6 anos, 7 anos, sempre a mesma coisa. O mesmo programa ou é é a reprise que é o mesmo episódio ou que era o mesmo show, mas com episódios diferentes? O programa é diferente, mas tem 2 novelas. Sim. Que é sempre mesmo. Eu assisti tipo, umas 5, 6 vezes. Sempre a mesma novela. Então ela rodava várias vezes. Não era vinha uma novela, acabava, vinha outra, outra. Não, é sempre a mesma novela. E como é que era essa novela? Essa novela? De macaco. Rei Macaco. O Rei Macaco é aquela lenda sobre o... O que você sabe sobre Dragon Ball? Não sei nada, esse é japonês. Eu sei que é japonês, mas a lenda que eu saiba, ela não é uma lenda sobre um rei macaco. Eu acho que ele derivou dessa lenda do rei macaco. Como é que chama essa lenda? Você lembra? Dragão eu não sei, mas o rei macaco, na China, né, a versão chinês, ele na verdade surgiu de um livro de rei macaco. E ele, na verdade, ele vai ajudar o monge junto com um porco e outro monge para ir para a Índia para pegar os livros do budismo. E aí eles vão passar vários desafios. Que eu saiba, é inspirado nessa lenda. O desenho a verdade é que ela é inspirada. Eu não sabia. Ele é inspirado nessa lenda. Mas era o quê? Eram pessoas que interpretavam isso? São pessoas de verdade. Não é desenho, né? Claro, tem vários. Tem livro, desenho, tem animação. Mas o que eu assistia é novela mesmo. São pessoas de verdade. É muito legal. Porque essa pessoa, ele colocou as coisas. Parece um macaco mesmo. Sim. Mas é uma pessoa. Que legal. E aí ele vestia, parece um macaco. E o porco também, ele vestia, tipo, aquele nariz, sabe? Eu acho que quando eu era criança, eu achava ele um porco mesmo, sabe? Sim. É muito legal. Mas tinha desenho animado lá também, na televisão? Tem bastante. O japonês é muito forte, desenho japonês na China. O americano a gente nunca assistiu quando eu era criança. Mas o japonês a gente assistiu muito. Por exemplo... de futebol, tem um de futebol. É o Capitão Tsubasa?
Super 11? Eu não sei, porque eu sei em chinês, sabe? Ah, tá. E como é que chama o chinês? Porque a gente pode pesquisar. Chama 足球小子. Eu acho que as É meninas tipo vão um pesquisar. menino de futebol. Menino de futebol. Deixa menino de eu futebol. pegar uma foto aqui pra você ver se é esse que eu tô falando. Ah, eu acho que é esse sim. É Como esse? chama isso? Tsubasa? Em inglês ele chama Captain Tsubasa. Mas aqui no Brasil a gente chama de Super Campeões. Na China chama meninos de futebol. Aqui a gente tem muita influência. Quando a gente chegou ali mais ou menos nos anos 90, teve uma invasão dos desenhos japoneses aqui no Brasil. E teve um canal de televisão que ele era conhecido por passar todos esses desenhos japoneses. Então, por exemplo, eu não sei se é o mesmo nome, mas passava Cavaleiros do Zodíaco, sabe qual que é? Vestiam armaduras. Não. Não. Lá é muito forte o basquete. Basquete? Mais top, sabe? Ele é Todo tipo mundo uma febre? adora. É, febre, porque... E é um desenho de basquete? Desenho de basquete, porque na China o futebol não era, acho que ainda não é tão forte igual o basquete. Todo mundo adora basquete na China, por isso eu acho que a pessoa gosta mais de assistir basquete. E é o primeiro esporte lá, tipo, o mais praticado é basquete, você acha? Não, esporte não, porque tem ping-pong, só que não tem um desenho de ping-pong. Ping-pong é muito mais forte, de raiz, né, de cultura. Mas o basquete é muito comum na escola. Ah, legal. Na faculdade. Todos... Meninos, meninas, todo mundo gosta de jogar basquete. E a gente entrando sobre a escola, o que normalmente vocês faziam? Vocês têm um horário de intervalo entre as aulas? Como é que funcionava essa dinâmica, assim? Porque a gente era assim, a gente fazia 2 aulas, normalmente, de 1 hora cada uma, aí a gente tinha um negócio chamado recreio. Que a gente ia fazer um intervalo de meia hora para lanchar, para brincar, para fazer isso tudo. Depois a gente voltava para mais 2 horas. Mas como é que funcionava isso pra você? Como é que era a dinâmica? Você chegava que hora? Como é que funcionava essa agenda? Então, lá toda a escola é integral. Integral. Tipo, é de manhã e à tarde. Então, de manhã tem 4 aulas. E aí, cada 1 e 2 e 3 e 4 é 10 minutos de intervalo. Sim. Mas o 2 e 3 tem um intervalo de 20 minutos, mas não é para lanchar. Ah, não? É para fazer exercício. E para fazer exercício e para cantar hino. Na segunda-feira vai subir a bandeira. E aí é isso de manhã. Aí vai almoçar e à tarde geralmente tem 2 a 3 aulas. Depende. E aí é mais leve, sabe? A aula tipo de história, contar história. E aí toda semana, lembro, você falou de limpar. A gente toda quinta-feira à tarde é tipo a limpeza geral. Você até tem que ir para campo de futebol para limpar. É mais ou menos isso. Então vocês nem tinham muito tempo para ficar na frente da televisão assistindo muita coisa, né? Não tinha muito. Porque aqui é engraçado porque a gente normalmente estuda em um período só, ou manhã ou tarde. Sim, eu sei. E aí a televisão meio que criou a gente porque nossos pais têm que trabalhar, né? Tinha programação pra gente assistir e por isso que eu acho que a gente é muito ligado na televisão, né? Porque a gente não tinha tanta coisa assim pra fazer, né? Sim, mas sabe que na China é muito comum, minha geração, né? Tipo, quem nasceu no 80. Nas férias, por exemplo, férias de verão é 2 meses e na China não tem tanto costume. Eu não sei se aqui tem muito costume de viajar, né? Você pode me dizer. Mas na China não. Então a criança fica 2 meses em casa direto. Às vezes, por exemplo, eu fazia caligrafia, fazia sanfona. Estudava um pouco. Sim. Ah, sim, Porque durante semestre não tinha tempo de fazer coisas. Entendi. Então, férias você estuda alguma coisa fora e assiste televisão. Então, assiste muito nas férias. Entendi, legal. E sobre as férias, assim, normalmente quando a gente entra de férias, aqui tinha toda uma programação infantil para as férias. Então, por exemplo, na televisão mesmo. Você vai ver que tudo que eu falo é na televisão, porque a gente foi realmente muita televisão. Tinha muita programação de filmes especiais nas férias, por exemplo. O que vocês assistiam muito? Porque você falou que não era muito forte os desenhos americanos. Sim. Mas os filmes americanos eram fortes lá ou não? Não. Não? E o que vocês assistiam? Tudo americano não é muito forte. Aquela novela de Rei Macaco, toda férias passa. E eu assisto nas férias. Entendi. E tem um outro, que esse 2 é tipo, todas as crianças sabem. Que chama Serpente Branca. Serpente Branca? Que é uma serpente, ele tipo, treinou muitos anos e ela virou uma mulher.
ela casou com um ser humano. Também veio de uma lenda... A viagem de Chihiro é meio... Não, né? Não. Ah, tá. Não. Acho que não tem no japonês, se não me engano, não sei. Mas é bem chinês mesmo. Entendi. É tradicional. Me filme, mas passava algum tipo de filme fora novela lá ou não? Não, filme é muito pouco. Muito pouco? Quando eu era criança, eu acho que eu não conhecia muito pouco filme. O que eu conhecia de filme americano, primeiro, acho que foi Titanic. Ah, Titanic, tá. Sim, Titanic. Nossa, mas é de 98, então é muito... Sim, eu já tinha, sei lá, quantos anos? 11 anos. Nossa. Então antes eu não conhecia. E filme parece uma coisa muito, sabe? Eu acho que eu assistia um ou outro filme que é tijolo. Tijolo VHS? Tijolo que tem uma máquina que você coloca o VHS. Antes de DVD, né? Sim. E aí meu pai comprava um ou outro, ou emprestava, ou alugava. Eu assistia alguns poucos filmes. E tinha um cinema bem ao lado da escola que eu assistia um ou outro filme, mas é bem pouco. Acho que a produção era muito pequeno. Mas tinha, assim, você falou que tinha um cinema perto da sua casa, mas ele era tipo um dos únicos ou tinha outros cinemas espalhados mesmo? Como é que... Não, é um dos muito poucos. Então, sim. Que diferente, porque a gente foi moldado no cinema, assim, claro que era muito caro, né, assim, ir pro cinema antigamente, mas, quer dizer, hoje também tá difícil. Você pegou a cultura de ir no cinema por aqui, hoje você vê cinema ou não? Aqui eu ia muito, eu vou, né, na verdade, antes da pandemia, eu ia muito cinema tipo Sesc, que é Sesc, mais sim. Cultural, mas sim. Eu ia muito pouco. Muito diferente, pois é. Lá na China, eu peguei essa época, quando eu entrei na faculdade, começou muito forte esse cinema no shopping, sabe? Igual aqui. É muito caro e tal. Aí, só que passou poucos anos, aí eu vim pro Brasil. Então eu não peguei muito também. Mas lá é muito forte. Entendi. Tipo, lá cinema no shopping é um fervo. Entendi. E de brinquedo, assim, você lembra de alguma coisa que marcou? Porque... Brinquedo? Brinquedo, a gente tinha aqui muitos brinquedos que passavam... mais uma vez, na televisão. Então, por exemplo, fazia sucesso na televisão, virava brinquedo. E as crianças ficavam malucas com isso. O que, por exemplo? Por exemplo, esse desenho mesmo que eu falei dos Cavaleiros do Zodíaco, virava, a gente tinha os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, que fazia... Como é que funcionavam os brinquedos? Eram brinquedos mais... Brinquedos. Ou vocês nem brincavam com brinquedo, era mais brincadeira de correr? O que você lembra? Eu, por exemplo, eu brincava muito... As meninas brincavam muito de corda. Tipo, duas pessoas seguravam uma elástico, aí você meio que faz uma... isso tinha aqui também. Como que chama? Elástico, aqui chama elástico. Tem um outro muito forte. Mas não é um brinquedo, mas é um jogo. Tipo, você compra um... É de desenho também. Vamos supor, de futebol. E aí tem várias coisas. Aí você corta, aí tudo fica desse tamanho. E aí você vai, tipo, colocar aqui. Faz assim... para ele virar, e aí quem ganha, e aí, enfim, você pode comprar e pode ganhar dos outros. A gente tem uma versão disso aqui também, mas normalmente a gente chama de álbum de figurinhas. São figurinhas pequenas. Sim. E aí a gente, só que, mais uma vez, televisão, tudo que fazia muito sucesso na televisão normalmente virava tudo, virava brinquedo, virava álbum, virava CD de música, que os artistas cantavam na televisão, tinha tudo isso pra criança. E muito do campeonato de futebol, a gente tinha muitos álbuns do campeonato brasileiro de futebol. Então, assim, muito forte, né? Até hoje tem a da Copa do Mundo. Eu faço os álbuns até hoje, né? Porque eu gosto. Mas tinha muito disso aí. Mas brinquedo assim, plástico e tal, você não... Nossa, eu acho que eu não cheguei a ter muito brinquedo. Sabe por quê? Porque pra gente é muito estranho pensar assim, porque muitos dos brinquedos que a gente tinha vinha de produção chinesa. Pois é. Entendeu? Então eu fico pensando, mas então vinha só pra cá, fazia só pra cá mesmo e... É que eu acho que hoje em dia, por exemplo, meus primos, eles têm muito mais brinquedo do que eu. Entendi. Quando eu era pequeno, eu acho que minha infância é ano 90. Ano 90 na China é muito pobre. Entendi. Muito pobre, tipo, enfim,
enfim, a gente assistia a TV, mas a gente brincava nas coisas, mas acho que não tinha muito brinquedos, assim. Eu falo que a gente tinha muitos brinquedos, mas não é que a gente, por exemplo, eu não tinha tantos brinquedos assim, porque era muito caro. A gente também tinha uma infância mais simples aqui no Brasil, e normalmente a gente brincava muito na rua, brincava de correr atrás um do outro, essas brincadeiras mais simples, assim, jogar futebol na rua, empinar pipa, papagaio. Pipa, sim. Na China, você fazia? Sim, pipa é muito. Pipa é chinês, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Nós pipa é todo ano. Todo ano meu pai vai me levar pra soltar o pipa. Vai pra um lugar que é mais aperto, né? E aí todo mundo vai para o mesmo lugar. Nossa, muita saudade. Então, essa é a minha infância. Legal. Sim. E eu nadava também, mas assim, é muito pouco. Eu acho que deve ser diferente daqui, porque aqui eu acho que muitas mais pessoas sabem nadar do que na China. Por quê? Por que você acha? Porque aqui tem mais mar, talvez. Mas, por exemplo, o meu estado, por exemplo, a gente não tem praia. A gente é pro interior, né? Mas você aprendeu a nadar? Eu aprendi a nadar, mas a gente aprendia a nadar no Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros tinha como se fosse uma escola de natação, sabe? Era mais... Como é que eu vou falar? Era mais militar, vamos dizer assim, pra você aprender com os militares a você nadar, por exemplo. Mas é uma única da cidade ou tem vários? Não, que eu saiba, a maioria dos corpos de bombeiros lá tem essa... Entendi. Por exemplo, lá, quando eu era pequeno, a cidade só tinha uma ou duas escolas de então, natação. Sempre muito lotado. Então, eu não tive a oportunidade de aprender a nadar. Então, eu aprendi a nadar aqui no Brasil quando eu tinha 25 anos. Entendi. E vamos falar de aniversário, porque aniversário é um componente muito importante pra gente, porque envolve várias coisas. Comida, brincadeira, tudo. Como que era uma festa de aniversário? Vocês comemoravam o aniversário na China? Como é que era a festa de aniversário de infância? Também de novo, eu acho que no ano 90 também... O que eu tô falando, né, que a minha infância é muito diferente, por exemplo, do meu primo, que nasceu, depois de 2000, que é muito mais luxuoso. Né? Mas aqui também, a gente era muito mais... Muito mais simples. Muito mais simples. Todo mundo fazia as coisas à mão. Hoje você compra tudo pronto, mas a gente sentava pra enrolar os docinhos, tudo. Não tinha. A gente não tinha festa. Acho que a única festa eu tinha, únicas, talvez, uma ou duas, chamar os amiguinhos para casa... Aí comprar um bolo. Comprar um bolo já é muito luxuoso, porque o bolo é ocidental, não é chinês. Sim. Na China, tradicionalmente, come macarrão. Mas eu ia pensar no mesmo. Eu uma comida. Comer um ovo. Mas, assim, um bolo, naquela época, acabou de entrar, é muito caro um bolo. Também você tem que ir longe para comprar um bolo de aniversário, né? E cantar parabéns. Mas cantava parabéns também? Como é que é? Sim, cantava. É igual aqui. Então. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. É tipo um americano, né? Sim, parabéns pra você, parabéns pra você. Sim, entendi. Mas a festa, eu acho que eu também participava muito pouco. Geralmente você vai pra casa de amiguinho, aí tem umas comidinhas e brincava e acabou. Eu acho que eu nunca vi. Porque aqui acho que vocês iam para algum restaurante para fazer aniversário, não? Isso era só as pessoas com muito dinheiro. A gente fazia, normalmente a gente chamava todos os amigos, a gente escrevia os convites à mão, entregava para cada um para ir lá na casa no dia tal, né? Aí toda a família juntava para fazer os salgados, que a gente tem um salgadinho, tipo coxinha, empadinha. Sim. Então a gente fazia tudo isso. Eu não, né? Eu era criança, minha avó que fazia com a minha mãe e tal. Isso. Aí fazia tudo. Até o bolo a gente fazia também, tudo era feito à mão. Vocês fazem em casa, né? Faz tudo e fazia tudo em casa. É que a gente acho que não tem muita comida que você pega, fazer em casa e você come assim na mão. Entendi. A comida é refeição mesmo. Então, fora da refeição não tem muito petisco, essas coisas. Não tem muito. Então, e qual que é a comida que você lembra de infância, você lembra dessas comidas que você gostava muito? Que te dão um gostinho de infância, assim? Gostinho de infância? Tem aquelas sacolas de suco colorido. O seu tinha também suco colorido? A gente tinha uns carrinhos assim, ó, em formato de suco. Sim. Você tinha isso lá também? Sim. Nossa.
Que isso? É tipo puro, sei lá, nem sei se é açúcar, né? Não, é sabor vermelho, não tem nem não tem químico. gosto. É químico, exatamente. Tem. E aí é fama, né? Porque, nossa, é bonitinho. É um roxo, assim. Sim, é verdade. E tem uma coisa, eu acho que eu já falei com o meu marido, que é um suquinho de verdade, é um pouco melhor, né? É pra tomar no verão, mas é uma sacola. Um saco, né? Não é um garrafinha, é um saco. Acho que chama... Aqui em São Paulo a gente tem Mup, não sei se você não tinha nada. Eu acho que é japonês. Eu acho que é muito parecido com o que eu tinha lá. É um suco um pouquinho melhor e sempre vende um saco. É isso, é de soja, acho que feito de soja. Comida caseira, assim, que você lembra de infância, o que você lembra? Nossa, comida caseira? Miojo. Miojo. Mas é miojo mesmo? Vocês comiam? Eu tinha sonho de comer miojo em casa. Mas meus pais trabalhavam tipo ao lado da casa. Então eles sempre voltam pra lá fazer almoço, fazer janta. E fora da refeição a gente não come muita coisa. Tá. E o que eram essas refeições, assim? Refeições é normal. Arroz e o pratos. Sim, é isso. Entendi. Pratos é normal. Tem carne, tem verdura. É igual aqui, tipo, as comidas só um jeito de preparar um pouco diferente. Mas sempre é um arroz e alguns pratos. E aí eu tinha sonho de comer miojo porque é uma coisa diferente. Tem uma coisa. É miojo também, só que é miojo seco. Você não coloca na água, você come assim. Ele duro assim? Mas ele é um pouco mais crocante do que miojo feito na água. É um pouco diferente. Chama miojo seco. Miojo seco. É tipo um biscoito. Mas já salivei aqui. Eu gosto. É muito bom. Mas muito ruim, tipo, de saúde. Não, então é isso mesmo. Eu lembro sempre eu comprava, aí eu tinha que comer fora, aí depois entrar em casa, porque minha mãe não deixa. E a sua mãe, ela tem algumas coisas assim, pra gente finalizar, que senão você vai ficar aqui falando de um ano, né? A nossa mãe, assim, no Brasil, elas são conhecidas por falar todas a mesma coisa. Vamos supor assim, vai sair, leva o casaco que vai ficar frio. Não esquece o guarda-chuva. Tem algumas frases assim que as mães chinesas são conhecidas por falar todas a mesma coisa, alguma coisa assim? Olha a filha do tia tal. Comparar com os parentes. Nossa, eu acho que eu ouvi tanto e eu não gosto. Eu acho que por isso os chineses... É muita gente, né, também. E lá é muito competitivo mesmo. Todo mundo é muito competitivo. E aí eu acho que é de criação mesmo. Mas eu acho que isso é mundial. A gente tem muito assim, sempre que junta a família em Natal, festividades, a sua prima, ó, ela já tá ganhando tanto, fazendo tanta coisa, você não tá fazendo. Sempre tem essa comparação também aqui. Sim, não gosto. Não vou fazer com o meu filho. Não faça isso, muito bem. Vamos quebrar essa tradição aí. Mas assim, muito obrigado. Queria agradecer muito você participar do vídeo aqui. Também eu que agradeço, foi muito legal você vir aqui. Pois é, conhecer aqui, é um espaço muito legal. E, gente, se vocês não conhecem o canal Pula Muralha ainda, por favor, vão lá, se inscrevam, porque sempre tem assuntos muito legais que eu tava assistindo. Tem até o vídeo que eu gostei muito de vocês falando sobre o futebol, sobre as expressões de futebol. Eu ri bastante. Recomendo vocês irem lá. E tem o meu vídeo lá no canal Pula Muralha. Vai lá pra você assistir, aí você deixa o seu like e se inscreve lá, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas todo dia de segunda a sexta ao meio-dia eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Adeus!